paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, é com imensa alegria que quero estudar com os amados irmãos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Primeiro trimestre de 2021, lição de número 6, do dia 7 de fevereiro de 2021, com o tema Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, o irmão pode se inscrever, deixe o seu comentário, o seu joinha, clique aí no sininho para ficar recebendo as notificações das nossas novas postagens. Texto áureo da nossa lição de hoje, Hebreus capítulo 12 e o versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Podemos também ler aqui na nossa verdade prática, santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. A santificação acompanha o crescimento espiritual do crente. Temos como a nossa leitura bíblica em classe, baseada na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos do 13 ao 23. Temos aqui como objetivo geral mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Objetivos específicos. Primeiro, apresentar a santificação no Antigo Testamento. Segundo, explicar a santificação no Novo Testamento. E terceiro objetivo, aplicar o exemplo da santificação à vida dos alunos. Estes aqui são os objetivos específicos. Na introdução da nossa lição, nós podemos ler o seguinte: Deus é absolutamente santo. Glória a Deus. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e em sua natureza, como nós vemos em Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de viver. Deus quer que reflitamos a maneira da sua santidade, o seu modo de santidade na nossa maneira de viver. E isso é possível através da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de se ter uma vida santa. Temos aqui como tópicos da nossa lição, o primeiro, a santificação no Antigo Testamento. Segundo, a santificação no Novo Testamento. E o terceiro tópico, a santificação aplicada na vida do crente. Vamos ao nosso primeiro tópico. A santidade de Deus se originou nele mesmo. A fonte da santidade é o próprio Deus. A origem da santidade é o próprio Deus. Ela é a plenitude gloriosa da sua excelência moral. O nosso Deus tem uma excelência moral, a qual a sua plenitude é esta santidade. Glória a Deus. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade do seu povo, porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Assim como os antigos hebreus, santos servos do Deus vivo, levavam a santidade a sério, a igreja do Senhor Jesus, a igreja militante, precisa também levar muito a sério a questão da santidade na nossa maneira de viver. Glória a Deus. Primeiro item do primeiro tópico diz o seguinte: a santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Santificação, em uma análise comum,
natural que nós já ouvimos tantas vezes na nossa escola bíblica dominical, em mensagens, estudos, em nossos cultos, que a santificação, segundo a Bíblia, é separar alguém, alguma coisa ou algum lugar para serviço exclusivo do Senhor nosso Deus. Separar aqui é separar de tudo aquilo que é comum, normal, natural, agora separado para o serviço glorioso do Senhor nosso Deus. Separar-se daquilo que é imundo para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. É preciso fazer esta diferença para que o mundo saiba que há uma diferença entre o que serve a Deus e aquele que não o serve. O verbo hebraico kadesh, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, é o mais usado no Antigo Testamento. 830 vezes é repetido este verbo no Antigo Testamento. O verbo kadesh ou kadash aqui é repetido para designar a santidade. Isso denota e conota a sua importância, a sua relevância, né, dentro das revelações divinas dos escritos sagrados. O segundo item do primeiro tópico, a consagração. Consagrar significa o quê? Investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus, e isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Quando algo é consagrado para Deus, é algo que é separado, santificado para o uso exclusivo da causa de Deus, do reino de Deus, do ministério do Senhor. Isto nós podemos encontrar em Levítico capítulo 27, versículos 28 e o versículo 29. Consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa dependendo do contexto. Como nós já ouvimos tantas vezes, sempre que formos estudar a Bíblia Sagrada, não podemos estudar textos isolados, precisamos estudar o seu contexto, que são os versículos ou às vezes até capítulos que vêm antes do texto que nós estamos usando e aqueles que vêm também depois. Êxodo capítulo 28, versículo 3, a palavra do Senhor diz aqui: que façam vestes a Arão para santificá-lo, Aqui, o que isso quer dizer? Que façam vestes para Arão para consagrá-lo, na Nova Almeida Atualizada. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes levitas e para o tabernáculo com todos os seus utensílios, pois se baseiam na santidade de um Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo de número 6 e o versículo de número 3, nós lemos esta verdade que também é muito conhecida da igreja. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. 3 vezes santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. O Deus Trino, ele é, glória a Deus, santo em toda a sua essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O terceiro item do primeiro tópico, a purificação. E aqui nós vemos alguns termos que são usados tanto no hebraico quanto no grego hebraico, a língua em que foi originalmente escrito o nosso Antigo Testamento, e da mesma forma o grego, a língua que foi escrita o Novo Testamento. O termo taor, puro, limpo, derivado do termo taer, ser limpo, puro, e kadosh, santo, do verbo kadash, pertence ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus, que já citamos Isaías 6 e 3, Abacuque 1 e 13, como também as pessoas que se aproximam dele
e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Assim como Deus é santo, todos aqueles que se aproximam deste Deus santo precisam buscar esta santidade, viver esta santidade, evidenciar esta santidade, que nós veremos na aplicação da nossa lição, que isto é possível para o homem, para o ser humano, para o crente viver esta santidade pela operação e operosidade do Espírito Santo em nós e através das nossas vidas. Síntese do primeiro tópico: o Antigo Testamento mostra que a santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Glória seja dada ao nosso Deus bendito, soberano e excelso. O segundo tópico da nossa lição traz o assunto a santificação no Novo Testamento. Assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a santidade, a santificação também é exigida dos servos de Deus. Santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento e trazem o mesmo conceito. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida do crente. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, a santificação é a essência do caráter de Cristo na vida do crente, na vida dos servos de Deus. Primeiro item do segundo tópico: uma obra da Trindade. A santificação é uma obra operada pelo Deus Trino. Nós cremos que existe um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A santidade é uma obra operada na vida do crente através da Trindade bendita, de modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizado pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. Nós cremos que são as três pessoas atuando na obra da redenção. A Bíblia atribui a santificação cristã tanto ao Deus Pai como ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o Deus de paz vos santifique em tudo. Vemos aqui o Deus Pai santificando o homem, o crente, o servo de Deus, em todas as coisas. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Pois tanto o que santifica, aqui refere-se a Jesus, como os que são santificados, todos vêm de um só. Vemos aqui que Jesus também santifica. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Deus os escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito Santo e pela fé na verdade. A natureza da santificação. A santificação, ela é operada no nosso passado, santificação do passado. Hebreus capítulo 10, versículos 10 e 14 nos diz: na qual vontade temos sido santificados pela obra do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Esta santificação do passado é uma santificação posicional. Em Cristo, o crente é posicionalmente santificado no momento da sua conversão, independentemente do que o crente possa fazer ou não. Quando nós aceitamos a Jesus, somos mudados da posição de pecador para agora santificado por Cristo Jesus, por sua obra vicária, substitutiva, aleluia, ali na cruz do Calvário. Em segundo lugar, podemos aqui dizer que acerca da santificação presente, embora a santificação ela seja instantânea no ato da conversão, que é a regeneração, é o novo nascimento, é a nossa mudança de vida, ela também é progressiva, a santificação do presente. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo,
capítulo 5, versículo 23 nos diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente santificados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui temos a santificação ao nível da experiência cristã, glória a Deus, da nossa vivência do cotidiano, fala da assimilação da vontade de Deus na vida do crente. Fomos santificados em relação ao nosso passado, mudados, regenerados, transformados em uma nova criatura. Saímos do reino das trevas para o reino da luz, de filho das trevas para filho da luz. Saímos de uma vida de pecado para uma vida de santidade. E agora a santificação no presente, ela é algo que vai crescendo dentro de nós, até que alcancemos a estatura e a varonilidade de Cristo Jesus, como nos fala o apóstolo Paulo no capítulo 4 da epístola aos Efésios. Filipenses, capítulo de número 3, versículos 12 a 14, nos diz o seguinte: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos do 12 ao 14. Esse texto fala do nosso crescimento espiritual. A santificação agora no nosso cotidiano, ela é progressiva, contínua, crescente, que deve ser operada por Deus em nós. E agora o crente se esforça, busca para ser envolvido nesta santidade de Deus e demonstrar o caráter de Cristo através do seu viver diário, da sua conduta. Mas a santificação, ela não para por aí. Temos a santificação do passado, que ela é instantânea. Temos a santificação do presente, que ela é progressiva, contínua, deve ser nutrida, cultivada em nossa vida. E também a santificação do futuro. Veja o que nos diz a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 12, versículos do 22 ao 24. Mas chegaste ao monte Sião, a santidade, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Agora não está em um processo de aperfeiçoamento, mas aqui já estaremos aperfeiçoados na glorificação, na cidade do Deus vivo, diz a palavra. E a Jesus, o mediador, deu uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Glória a Deus. Só quando os crentes adentrarem os grandes portais de cristal das mansões de Deus, cumprir-se-á na sua inteireza o ideal joanino do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. João capítulo 3, versículo 2. Assim como Ele é, o veremos. Primeira epístola de João, capítulo 3 e o versículo de número 2. Nós também precisamos entender ainda nesta lição os meios da santificação. Vimos que a Trindade bendita atua, efetua e realiza a santificação na vida do crente. Nós somos santificados, em primeiro lugar, pela palavra. Diz
João capítulo 17, versículos do 17 ao 19. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Somos santificados pela palavra de Deus. Em segundo lugar, somos santificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da cidade. Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Aqui somos santificados pelo sangue glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem o lado humano, como o lado passivo. O Espírito Santo ativo operando em nós, e o ser humano o lado passivo, buscando, pedindo, querendo, almejando, batalhando para manter em si, na sua vida, nos seus atos, em seu modo de viver, esta santidade, esta santificação. Então, do lado humano, a santificação é apartar-se do mundo. Isso você pode fazer. Na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 21, o apóstolo Paulo escreveu: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Veja, glória a Deus. Qual a outra maneira que o crente pode buscar esta santificação? Dedicando-se ao serviço do Senhor. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só após serem purificados é que os crentes poderão assimilar em suas vidas o ideal do Espírito Santo para a vida cristã, e assim poderá evidenciar o ideal de Deus para nós, viver esta vida santa, esta vida pura e esta vida agradável diante do Senhor nosso Deus. Não há no Novo Testamento um ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação. É diferente do sistema que era usado no Antigo Testamento, como nós já vimos aqui, que somos santificados pelo sangue de Cristo, pela palavra de Deus e pela ação da Trindade bendita em nós. O terceiro item do segundo tópico fala de uma necessidade. A nova vida em Cristo é o novo nascimento. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental, e isso se aplica também à vida cristã. Foi o que nós acabamos de ver aqui com os irmãos, de estudar e de explicar aos amados irmãos acerca da santificação do presente, que é algo progressivo, crescente, que deve ser nutrido na vida do servo de Deus. Síntese do segundo tópico no Novo Testamento: a santidade é a semelhança do caráter de Cristo. Terceiro tópico: a santificação aplicada no crente. O Espírito Santo é a fonte da santificação e o Senhor o seu padrão. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é obra do Deus Trino. Glória ao Senhor por isto, por esta bênção, por esta graça, por esta dádiva que é dada, oferecida e outorgada aos servos de Deus. Primeiro item: a comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e diante da sociedade.
o status de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdotes e nação santa, que nós podemos ler em Êxodo capítulo 19, o versículo 6, que nos diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Assim como esta verdade é aplicada à nação de Israel, o nosso comentarista aqui nos lembra, ela é revigorada aqui com a igreja, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 9. Vejamos aqui o que nos diz a palavra. Versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como Deus exigiu santidade, pureza, exclusividade na adoração, no culto do povo de Israel, para com ele também exige da sua igreja, no Novo Testamento. Somos o povo de Deus, somos a igreja de Cristo, vivemos para servir ao Senhor com alegria, aleluia. Portanto, o ensino petrino, aqui fala de Pedro, mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. A maneira que nós vivemos revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo que vive neles e por isso renunciam às práticas dos gentios. Antes pagãos, antes atitudes que eram próprias do paganismo, agora santos servos do Deus vivo, vivendo de acordo, de maneira que agrada a Deus, dignifica a Deus, a presença de Deus, do Espírito Santo na sua vida e revela o caráter de Cristo para os homens. Segundo item do nosso terceiro tópico nos diz: uma vida santificada. Somos santificados pela palavra, somos santificados pelo sangue de Jesus, somos santificados pelo Espírito Santo, que o próprio nome já diz, somos santificados pelo Pai, somos santificados pelo Filho, assim como já falamos aqui aos amados irmãos. Terceiro item do terceiro tópico: o que é ética? A ética é o estudo da conduta. A ética cristã refere-se à conduta do crente, à conduta do servo de Deus, diante não somente dos membros da membresia da igreja em que ele faz parte, mas de todas as áreas da sua vida, principalmente diante do mundo, como uma luz que brilha em meio às trevas. Isto nós cremos, não é? Nós cremos. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras Sagradas. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. Essa ética aqui não é simplesmente uma ética humana, uma ética social, uma ética profissional. Não se trata simplesmente de uma ética religiosa que era vista e observada por todos, quem sabe até mesmo no período de Moisés, mas esta ética aqui é uma ética que veio do próprio Deus através do seu profeta, através do legislador Moisés. Deus, ele estabeleceu, ele instituiu para o seu povo viver uma vida santa, não simplesmente para cumprir um rígido ritual religioso, não, mas
viver uma vida santa, porque isto é justo, porque isto é legal, porque isto condiz com a presença de Deus na vida do crente, não confronta com a santidade de Deus e traz o caráter de Cristo para a vida do crente e para a sociedade aonde ele está inserido. O fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito. Isso agrada a Deus e as pessoas, e por meio desta nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus, como nós lemos em Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Portanto, chegamos à conclusão da nossa lição de hoje sobre a santificação. Precisamos saber o significado, o que significa esta santificação, a sua importância, a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões, chamadas legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Portanto, querido irmão e amigo, que esta lição de hoje seja uma bênção na tua vida, seja uma graça, uma virtude, um favor de Deus revelado ao teu coração, à tua mente, ao teu intelecto, que venha transformar para melhor, nos impulsionar, nos motivar a viver de forma cada vez melhor a nossa vida cristã, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através das nossas vidas. Que Deus te abençoe. Agradecemos aos queridos irmãos que têm nos acompanhado. Compartilhe o nosso vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas com o estudo sistemático da palavra de Deus da nossa escola bíblica dominical. O Senhor vos abençoe em nome de Jesus.